Segundo ponto, no mesmo ferramenta nós temos preferência do trabalho. Preferência de trabalho, aqui basicamente a gente mexe bastante, porque aqui está toda a unidade. Geralmente quando você vai lançar uma carga, você quer realmente calcular uma estrutura, você vai precisar saber a unidade que você está trabalhando, a unidade que ela te responde, que te dá os resultados. Então, como que você quer lançar a tua carga? Eu quero lançar ela com tonelada, então é aqui que você deixa tonelada. Se você quisesse lançar a carga em quilo, às vezes a gente quer lançar a carga em quilo, às vezes em tonelada, às vezes em quilonewton, depende da situação. Eu geralmente uso tonelada. O momento, como que você quer que apareça o momento? Quilonewton vezes metro, tonelada vezes centímetro, aqui que você altera. A tensão. Então, quando eu quero ver uma tensão numa viga, quanto está sendo a força de tração em cada centímetro quadrado? Eu quero deixar em quilo, que aí eu sei quanto está atuando em cada centímetro quadrado. Se eu quisesse que essa força aparecesse em outra unidade, eu mudo aqui, casas decimais. Então aqui é importante para isso, tá? Dimensões, outros elementos, edição de unidade. Aqui também tem o campo materiais. Aqui no robot, ele já traz as classes de aço, mas no nosso caso é concreto. Nós vemos o concreto aqui C30, C20, e você pode criar novas classes. Aqui você tem informação sobre esse concreto. No caso aqui, ó, C30, vai me dizer a classe, aqui as informações, tudo certinho. Você vai falar, professor, mas nós estamos na NBR 2023 agora, mudou alguma coisa no concreto? Tá entendendo? Então você sabe aqui, ó, qual que é quantos quilos resiste por centímetro quadrado, qual é o peso, 2,55. Então tem todas essas informações aqui. Tá ok? Outro ponto que é bastante duvidoso, que muita gente tem, aqui nós temos o banco de dados, ó, que nós temos barras de armadura, que a gente tem aqui as nossas barras de armadura do aço classe CA25, CA50 e CA60. Mas não é isso que eu quero falar, eu quero falar aqui sobre o campo chamado normas de projeto. Em normas de projeto, você tem para a estrutura de aço a NBR 8800. Às vezes alguém vem aqui, professor, mas não tem a norma para aço formado a frio, né, chapa dobrada. Aí a gente usa a norma americana ou a norma europeia. Aí você fica pensando, poxa, mas como que eu vou confiar numa norma, né? Estrutura de concreto armado, você não tem no robot a norma ANBR 6118. Você tem os materiais, tem o concreto, mas não tem a norma. O que isso quer dizer? O que significa eu não ter a norma ou eu ter a norma? Pense comigo. Quando você faz um cálculo de uma viga ou de um pilar ou de uma laje, seja lá qual peça for, lá na faculdade, quando você faz uma planilha de cálculo que você comprou ou que você pegou na internet, o que te garante que você está fazendo o cálculo utilizando a norma? Qual a garantia que você tem? A forma de momento, as teorias de estruturas, as teorias de cálculo que existem, todas as fórmulas, quando se estuda, tanto em solo quanto em concreto, de viga, pilar, cálculo, essas normas não são brasileiras, essas fórmulas de cálculos não são desenvolvidas por brasileiros. Você sabe disso, né? Toda a teoria do cálculo não é brasileiro que desenvolveu. Então é uma fórmula, quando você vai calcular o momento fletor, aqui na China, no Japão, é a mesma coisa, né? O que muda então nas normas? Qual que é a mudança? Muda material. Então, qual é o tipo de aço aqui, o aço lá nos Estados Unidos, o concreto aqui, a classe de concreto lá. Muda os coeficientes deles de segurança, tá? O comprimento de armadura mínimo, né? Então eles têm o padrão de segurança deles adotado. Na nossa norma nós temos o nosso padrão de segurança. Quando você faz um cálculo, então, você faz o cálculo ali, vamos pensar de uma viga na mão, e você fala, bom, eu vou fazer de acordo com a norma, com a NBR 6118. Você vai olhar, bom, qual que é o cobrimento que a norma pede? A 2,5. Vou deixar com 2,5. Ótimo. Qual que é o concreto que a NBR fala? Eu tenho que usar o C30. Ótimo. Qual que é o comprimento do gancho? Mínimo, tanto.
Qual que é a armadura mínima? Tanto. Qual que é a seção mínima? Tanto. Você segue um roteirinho e você diz, está de acordo com a norma. Essa mesma prática você pode adotar aqui usando uma norma. Eu posso usar a norma da ACI, que é a norma americana. Você tem dúvida alguma que a norma americana é mais desenvolvida que a norma brasileira? Você tem alguma dúvida que uma norma europeia é menos desenvolvida que uma norma brasileira? Claro que não. Imagine, onde que tem o maior estudo de concreto no mundo? Americano. Então, você acha que se eu calcular uma viga usando a norma americana e calcular uma com a norma brasileira, a norma americana vai dar erro? Não vai ter segurança e a brasileira tem? É para você pensar. Mas a questão é o seguinte, que a norma, eu posso usar a norma americana e aplicar nessa norma americana o cobrimento de acordo com a norma brasileira, a classe de concreto de acordo com a norma brasileira, o aço de acordo com a norma brasileira, eu posso aplicar a majoração de carga de acordo com a norma brasileira, eu posso aplicar o comprimento de gancho mínimo de acordo com a brasileira, tudo de acordo com a brasileira. Qual a única coisa que estaria sendo pego da norma, então? A base do cálculo, que é normal em toda teoria de cálculo. Ok? Mas é que a norma americana, de repente, ela considera ali, nós consideramos a redução do aço, nós usamos 1.15 e eles usam 1.10. Por exemplo, nem lembro qual que é exatamente. Aí você fica, não posso. Você tem como corrigir isso também. Eu tenho como corrigir isso, se eu quiser. Ou posso adotar a mais segura. Então, não tem desculpa. Né? Então, eu posso até fazer o cálculo aqui para você com 5 normas diferentes. Você vai ver que o resultado dá praticamente a mesma coisa. Mínima diferença. E às vezes essa mínima diferença... Agora, obviamente que quando eu calculo com a norma EHE 99, por exemplo, eu vou calcular um pilar, a norma, ela diz, olha, a seção mínima de pilar é 25. A norma brasileira é 19. Ok? Aí você vai numa outra norma, é 20. A seção mínima de aço no pilar para nossa norma é ferro 10. Tem norma que é 12. Tá entendendo? Mas você consegue deixar ferro 10 a mínima. Então, aqui você tem liberdade para fazer como você quiser. Eu vou considerar aqui a norma ACI, que é uma norma muito poderosa, né, americana, que eu gosto muito de utilizar. Mas eu também recomendo você utilizar a norma EHE, se você quiser fazer comparativo de cálculo, a EHE 99, que é espanhola, e a Eurocode 2. Cadê? Tá aqui, ó. Essa aqui. Então vamos deixar a ACI mesmo.